Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, aluno e aluna saca que faz treinamentos aqui através da nossa plataforma EAD. A gente vai iniciar um módulo novo hoje. Hoje é o módulo de mercado de trabalho e entrevista, certo? Um módulo chamado O Escolhido, beleza? Bom, como sempre eu começo a aula com uma frase de origem bem duvidosa, certo? E a frase de hoje é a seguinte: no mundo profissional, a verdadeira distinção está nas competências e dedicação, não na ideia de ser especial. Essa frase ela resume bem como que funciona o mercado de trabalho, por quê? Porque o mercado de trabalho ele seleciona os melhores, certo? Ele não tem aquele negócio de você ser uma pessoa especial por si só. Você tem que realmente provar o seu valor para o mercado de trabalho te reconhecer, certo? Então, na aula de hoje eu vou trazer algumas realidades do mercado de trabalho, alguns dados e também algumas coisas que você deve se atentar, certo? Para você conseguir se dar bem nesse mundo aí, beleza? Então, aula 1, o mercado. Vamos lá. Hoje no Brasil, a gente tem bastante gente desempregada. Acho que isso daqui não é novidade para ninguém, né? Só no primeiro trimestre de 2023 foi feito um estudo para avaliar quantas pessoas no Brasil estão desempregadas. E esse estudo bateu mais ou menos 9 milhões e 400 mil pessoas no Brasil desempregadas, certo? Então, provavelmente, se você estiver desempregado, você faz parte desse número. A primeira conclusão que a gente tem é que todo mundo está procurando emprego no Brasil, certo? Então, não é nada de especial você falar que está precisando, porque na verdade 9,4 milhões de pessoas no Brasil atualmente estão precisando de emprego também, certo? E quais são os fatores que levam a esse número tão grande de desemprego no Brasil? Bom, vou falar sobre alguns deles aqui, alguns talvez bem óbvios para vocês, outros nem tanto, mas vamos lá. Primeiramente temos aqui esse garotinho mostrando como é que se faz o sinal de desempregado em libras, certo? Só uma curiosidade aí, mas vamos lá. Qual que é o primeiro fator? Primeiro, ciclos econômicos instáveis, certo? É normal que a economia sempre tenha momentos em que ela não está muito estável. E por conta dessa instabilidade acabam ocorrendo aí demissões em massa, por exemplo, algumas flutuações na economia devido a outros fatores também, como por exemplo, olha só, instabilidade política, certo? Instabilidade política ela vai afetar a economia, isso não é novidade para ninguém, certo? A gente viu em alguns momentos da nossa política que quando saía alguma notícia de algum candidato, automaticamente o mercado era afetado, certo? Toda a economia do Brasil, a bolsa de valores era afetada e por conta disso aí algumas empresas deixaram o Brasil, né? Alguns exemplos mais recentes, como por exemplo a Ford. E daí muitas pessoas acabaram ficando desempregadas porque algumas montadoras aí de carros saíram do Brasil, certo? A gente também tem questões de desigualdade social que contribuem para esse número tão grande de pessoas desempregadas no Brasil, né? O que seria a desigualdade social? Como que ela afetaria o mercado de trabalho? Bom, basicamente é o seguinte, pessoas com menos condição financeira, com menos condição social, elas têm acesso a menos oportunidades e não são as melhores oportunidades, né? Enquanto a pessoa que ela tem uma condição financeira mais elevada, ela vai ter acesso às melhores oportunidades, por conta de melhor educação, de melhor networking, enfim. A gente tem também o quê? Rigidez no mercado de trabalho. O que seria rigidez no mercado de trabalho? Hoje em dia, para você se destacar no mercado de trabalho, está muito mais difícil. Por quê? Porque hoje é mais fácil você ter acesso à informação. Então, se a gente pega, por exemplo, há 20 anos atrás, quando fazer faculdade era algo extremamente difícil, né, para as pessoas, era extremamente inacessível, a faculdade ela se tornava um diferencial muito grande. E hoje, com a tecnologia, redes sociais, o acesso à informação, tá cada vez mais fácil você conseguir informação, conseguir formação também, acaba que meio que banaliza isso, entendeu? Então, por exemplo, a gente pega o inglês hoje em dia, inglês antigamente era um diferencial muito grande, hoje em dia o inglês ele é algo meio básico, né? A própria faculdade por si só, antigamente a gente tinha poucas pessoas que faziam faculdade, hoje em dia a gente consegue fazer faculdade por R$ 149,90 se a gente está fazendo o EAD. Então, o mercado ele acaba se tornando mais rígido, certo? Você acaba tendo que ter maiores capacitações, certo? Por conta dessa banalização do conhecimento. Depois a gente tem aqui a baixa qualificação profissional, né? Então, se com diploma, se com certificado, se com cursos, com faculdade já está difícil, imagina sem, né? Então as pessoas aí que acabam não investindo muito em conhecimento
acabam ficando bem para trás das pessoas que estão investindo em conhecimento, né? Inflação e política monetária, não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é muito comum, por exemplo, em empresas que trabalham com comércio, quando a inflação sobe muito, né, todos os preços das coisas sobem, elas acabam tendo que fazer cortes em algumas coisas e muitas vezes os cortes são os funcionários, né? A gente tem também setores em declínio. Tem muitos setores do mercado que acabam sendo extintos, né? Porque estão substituindo as pessoas por máquinas. Então a gente pega, por exemplo, atendentes de telemarketing, ou até mesmo suporte hoje em dia, eles estão sendo substituídos por voz eletrônica, né? Por URA, por inteligência artificial. A gente vai no McDonald's hoje, a gente não precisa mais conversar com o atendente para pedir um lanche, a gente consegue fazer o pedido através do totem, né? Então tem alguns setores que eles estão em declínio e por conta disso algumas pessoas acabam perdendo emprego porque não existe mais mercado para ele. A gente também tem as taxas de juros, né? Que no Brasil já também não é uma novidade. Globalização e competição internacional. O que é globalização? Globalização é a evolução dos meios de transporte e comunicação e isso está facilitando muitas coisas e fazendo outras pessoas perderem os empregos, né? O avanço tecnológico está fazendo as pessoas perderem empregos. A gente também tem o quê? Automatização e tecnologia. Então, já linkando com o tópico anterior, né? Muitas pessoas estão sendo substituídas por máquinas porque as máquinas elas conseguem fazer, tipo assim, todo tipo de tarefa que é padronizada, passo a passo, sabe, técnica, ela consegue realizar muito melhor que o ser humano. E fora isso, a máquina ela não fica doente, a máquina não tira férias, a máquina não tem um salário, entendeu? Então, acaba que a máquina ela acaba trabalhando muito melhor que o ser humano em alguns tipos de serviços específicos. Também temos crise de saúde pública. O melhor exemplo que a gente teve aí foi a pandemia dos últimos anos, né, onde bastante gente perdeu o emprego, então tá um pouquinho longe do comum, mas a gente viu e aconteceu, então pode acontecer também. E as barreiras do empreendedorismo, né? Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país extremamente burocrático e dificulta bastante a vida dos empreendedores. E são os empresários, né, os empreendedores que acabam gerando novos empregos. Então, se a gente tem muitas barreiras para formar novos empreendedores, para abrir novos negócios, logo a gente tem uma dificuldade maior em gerar novos empregos, né? Só que daí o que acontece? Uma coisa que é importante de refletir também é o seguinte, aqui a gente tem um exemplo de funcionário, certo? Do quanto custa um funcionário para uma empresa. Isso é um fator importante aí que leva ao desemprego também. A gente tem alguns impostos aqui que o empresário acaba pagando e que, tecnicamente, um funcionário ele custa bem mais do que ele é pago e bem mais do que ele recebe também. Então, é uma conta que ela nunca fecha, porque para o empresário o funcionário acaba sendo caro demais e para o funcionário ele acaba recebendo pouco demais. E por conta disso, existem aqueles funcionários que são o quê? O funcionário João Bobo, cara. É aquele cara que ele faz, tipo assim, o básico, o limiar básico, assim, para se manter empregado. Só que pega duas situações, um funcionário que recebe R$ 800 e outro funcionário que também recebe R$ 800. Só que o funcionário A, ele faz além do que é esperado, certo? Além do que ele é pago para fazer, enquanto o funcionário B, ele faz apenas aquilo que é o básico, certo? E esperado para manter ele no emprego. Para o empresário, para o empregador, é muito mais vantajoso a gente ter o funcionário do tipo A do tipo B. Obviamente do tipo A, né? Então uma coisa que é importante a gente pensar, por que o mercado de trabalho é tão difícil? Porque a maioria das pessoas, elas fazem apenas o básico para se manter no emprego, entendeu? Então aquele cara que acaba fazendo além, ele acaba se destacando mais e tendo as melhores oportunidades e conseguindo ter uma segurança um pouco maior enquanto ele está sendo um empregado, certo? Então muitas pessoas podem olhar isso como assim, velho? Eu tô fazendo mais do que eu sou pago para fazer, eu tô sendo feito de otário. Mas na verdade não, cara, é assim que o mercado de trabalho funciona. Aquele que fizer mais, ele vai ser mais reconhecido, certo? Ele vai ter uma segurança um pouco maior, certo? Mesmo que seja muito difícil você ter uma segurança no mercado de trabalho, você vai ter uma segurança um pouco maior em relação àquele cara que faz menos do que esperado ou apenas o esperado, certo? Então não seja um funcionário João Bobo no mercado de trabalho, porque a única forma de você se blindar é de fato você entregando mais do que você é pago para fazer. E olha só, vamos pegar o exemplo aqui de um funcionário que recebe R$ 1.320. Para o empresário, esse cara custa mais 70% daquilo que ele é pago, certo? Enquanto que para a pessoa que recebe, ela vai acabar recebendo um pouco menos por conta dos descontos por causa desses impostos, né? Então é aquele negócio. Acaba sendo um custo, um investimento, né, muito caro cada funcionário. Então, se você é o tipo de pessoa que faz abaixo daquilo que é esperado, para o empresário não tá bom, para você também não tá bom, então para ambas as partes não fica bom e acaba que
você está correndo sérios riscos aí de não se manter no mercado de trabalho. Então é importante você ter isso em mente. Beleza, mas quais são 8 áreas de crescimento no mercado de trabalho aí que é interessante você investir? Bom, primeiro, tecnologia de informação, né, TI, porque TI está dominando o mercado, né? A gente tem aí, por exemplo, a inteligência artificial que está tomando emprego de muita gente, a gente está vendo aí máquinas tomando emprego de muita gente, então, e isso é algo bom e algo ruim. Ruim porque a maioria das pessoas perdem o emprego, mas é bom porque são gerados novos empregos, por exemplo. O totem do McDonald's, quando a gente faz o pedido. Alguém precisa fazer a manutenção desse totem, alguém precisa desenvolver o aplicativo para esse totem funcionar, certo? Então, ao mesmo tempo que alguns empregos estão deixando de existir, outros estão sendo criados também. A gente tem também saúde e bem-estar. Saúde é um negócio que as pessoas sempre vão precisar, sempre vão querer, sempre vão correr atrás. O ser humano sempre vai ficar doente também, então saúde e bem-estar é um mercado assim que a gente pode considerar infinito, certo? Se você investir nele, provavelmente vai dar bom. Se você quiser ser um médico, um veterinário, algo do tipo, abrir uma clínica, sempre vai ter público. Educação online também, né? A gente viu que ela cresceu bastante, principalmente aí no período da pandemia, quando as pessoas mais procuraram conhecimento online, porque, né, presencial não estava podendo acontecer, muitas pessoas estudaram em casa e acabaram acostumando e vendo que era mais cômodo para elas, né? Então acabaram investindo bastante em educação online. O que mais? Energias renováveis. A gente está vendo aí que a energia solar, por exemplo, está se popularizando bastante, né? E como é algo novo, a gente tem poucos profissionais aí especializados nesse tipo de coisa. Então, se você é uma pessoa que investir em ser um profissional da energia renovável, também pode ser que você tenha muito sucesso. Logística e e-commerce, exemplo de novo da pandemia. A gente não podia sair de casa e por conta disso a gente acabou tendo que fazer a maioria dos nossos pedidos, as compras, pela internet. E para isso foi necessário que a logística avançasse bastante, né? Porque lidava muito com entregas, então a gente acabou evoluindo bastante aí. Tem um estudo que diz que a gente evoluiu mais ou menos, acho que 10 anos, né, durante no período da pandemia. 10 anos em relação à logística e e-commerce. Cresceu bastante. Também temos a indústria farmacêutica, aquele mesmo negócio que eu falei da saúde e bem-estar, né? O ser humano sempre vai ficar doente, o ser humano sempre vai precisar de remédio, então a indústria farmacêutica é algo que está sempre em crescimento também. Economia criativa, basicamente seria propriedade intelectual, então, tipo assim, se você é uma pessoa que produz conteúdo, produz, por exemplo, os beatmakers, por exemplo, fazem beat para música, é um exemplo de economia criativa, né? Basicamente é a economia da criação, né? Coisas que você cria e pode disponibilizar para as pessoas. Depois o agronegócio, né? Aquele negócio, o ser humano também precisa de alimento, então o agronegócio ele sempre vai existir. E daí, para a gente finalizar aqui, eu vou precisar que vocês façam um teste vocacional, certo? Eu vou deixar um documento com algumas perguntas no anexo dessa aula e vocês vão fazer o quê? Vai ser basicamente o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Ó. Na escola, você prefere assuntos ligados a arte, esportes e atividades extracurriculares, B, biologia e genética, C, ciências humanas e idiomas, ou D, ciências exatas. Eu não me lembro a quantidade de perguntas exata que vai ter aqui, mas você vai responder com A, B, C ou D cada pergunta. E no final, você vai somar a quantidade de respostas A, a quantidade de respostas B, a quantidade de resposta C e a quantidade de resposta D. E você vai comparar a quantidade entre elas. E cada letra, a quantidade delas representa um animal. E dentro desse animal, você vai ter as profissões que são mais adequadas para você, certo? Baseado nas suas respostas. Então, por exemplo, para uma pessoa que tira mais A nesse teste, vai ter profissões específicas que são mais ligadas às preferências e gostos dela, entendeu? Então vocês vão fazer isso aí e preencher o formulário no final da atividade, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem uma quantidade legal de perguntas, se não me engano são 20 perguntas. E aí você vai ver o resultado. E para finalizar, não é o animal mais forte que sobrevive, mas sim um mais adaptável, Charles Darwin. Isso aqui resume bem o mercado de trabalho, certo? As pessoas que sobrevivem são as pessoas que mais se adaptam a ele, certo? Não são as pessoas que são as mais fortes, não são as pessoas que são as mais inteligentes, não são as pessoas que têm, enfim, as melhores habilidades, são as pessoas que conseguem se adaptar com as mudanças que acontecem o tempo todo no mercado de trabalho, beleza? Eu tenho isso em mente. Para finalizar, siga nas nossas redes sociais, Escola Saca no Instagram, Facebook Escola Saca, LinkedIn Saca Idiomas e Especializações e YouTube Escola Saca. E é isso aí, pessoal.